quem era o Marcelo antes do marketing digital? O que eu fazia antes de virar afiliado e começar a trabalhar com venda de cursos online? Nesse vídeo eu vou contar o que muita gente me pede há muito tempo, que é um pouco da minha história. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou contar quem é o Marcelo por trás dessas câmeras. Contar um pouco da minha história, de onde eu vim, falar um pouco da minha família, falar de onde eu trabalhei, o que eu fazia antes de trabalhar com marketing digital e como que eu cheguei até aqui. Só que antes de mais nada, queria te chamar para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o joinha, todo aquele rolê necessário, que se todo mundo fizesse automaticamente em todos os vídeos, eu não precisaria ficar mendigando. Então não seja um pão duro de like, deixa o like, se inscreve no canal, porque se todo mundo fizer isso sempre, não preciso ficar pedindo isso todas as vezes. Então, dá o joinha. Então vamos lá, começando a minha história. Eu sou Marcelo. Eu tenho hoje 28 anos, eu nasci dia 4 de maio de 1992. E um fato interessante sobre mim, né? Lá quando eu era muito pequenininho, tem uma história que minha mãe conta, que uma vez eu tava lá na escola, eu devia ter 3 anos, 4 anos de idade, sei lá. Tinha aquelas atividades que as professoras faziam, que é o que você quer ser quando crescer. E me chamaram a minha mãe lá e falaram que a minha resposta foi: eu quero ser rico. É claro. A minha mãe foi lá na escola, entendeu o que estava acontecendo e me explicou que, Marcelo, ser rico não é profissão, né? Você tem que trabalhar com alguma coisa e essa profissão pode te deixar rico. Depois de um tempo, me perguntaram de novo o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu respondi: piloto de Fórmula 1. E por quê? Me perguntaram: pô, Marcelo, piloto de Fórmula 1 por quê? Você gosta de velocidade? Você gosta de ter carro? Não. É porque eu sempre escutava meu pai falando que piloto de Fórmula 1 era rico. Então eu queria ser piloto de Fórmula 1 porque piloto de Fórmula 1 era rico. Resultado, me levaram para o psicólogo quando eu era pequeno, mas viram que não tinha nada de errado. Mas acharam que eu ia passar por cima de tudo e de todos por causa de dinheiro. Falando um pouquinho da minha família, minha mãe é funcionária pública, agora ela aposentou. Tá até trabalhando lá com a gente na empresa, na parte de análise de dados. Então hoje minha mãe trabalha comigo, mas ela foi funcionária pública de carreira a vida toda. E meu pai é empresário. Meu pai tem uma empresa de software para hospital. Então eu nunca tive uma vida difícil financeiramente, né? A gente nunca foi rico, milionário, mas eu estudei em escola particular a vida toda. Eu pude fazer intercâmbio. O primeiro carro quem me deu foi meu pai. Enfim, eu nunca passei perrengue financeiro ao longo da minha vida. E como meu pai era empresário, né, meu pai fundou a empresa logo quando eu nasci, eu a vida inteira vi a minha carreira profissional, né, desde depois que eu larguei a ideia de ser piloto de Fórmula 1 só para ser rico, né, depois que você cresce um pouco você vê que as coisas não são assim, eu cresci olhando para a empresa do meu pai, né? Eu via a minha carreira profissional desde, sei lá, 9, 10 anos de idade, como assumir o negócio do meu pai. E quando eu entrei no ensino médio ali, eu comecei a me preparar, né? Pelo menos psicologicamente, para assumir a empresa. Só que, ao mesmo tempo, eu me preparava só psicologicamente, porque eu era um péssimo aluno. Eu sempre fui aquele, não é péssimo aluno, mas eu sempre fui aluno nada. Que eu não era nem da galera da zoeira, da galera do fundão, mas também não era da galera que estudava e tirava nota boa. Eu era, sabe aquela galera que não fede nem cheira? Que tira 60 e poucos nas matérias e passa raspando e pronto. Eu era esse tipo de pessoa que chegava em casa e gostava de jogar joguinho de computador à tarde. Passar a tarde inteira jogando joguinho de computador, ficar vendo piada e coisa do gênero. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Então ali na escola, na adolescência, eu passei boa parte da minha adolescência jogando joguinho com alguns amigos. Eu era até meio nerd na época, mas também era péssimo, nunca gostei de estudar, nunca fui fã. Então se você me perguntar alguma matéria que eu era bom na escola, nenhuma. Basicamente isso, não era bom em matemática, não era bom em português, eu não era bom em física, química, biologia, em porra nenhuma, né? Eu não tirava nota boa em nada. E na faculdade eu resolvi fazer administração também já olhando para a empresa do meu pai, né? Eu vou estudar administração por causa do
para eu poder tocar a empresa depois. E a empresa do meu pai nunca foi grande, né? Até hoje é uma empresa que tem, sei lá, 20 e poucas pessoas. Ela tá até sem crescer, né? Tem muitos anos que a empresa está mais ou menos no mesmo patamar. E o que aconteceu? Eu sempre olhava para aquilo, eu sempre vi potencial na empresa, sempre queria fazer com que o negócio crescesse. Entrei na faculdade de administração, aquele mal do mal estudante continuou me perseguindo. Só que eu era um estudante blé na escola. Na faculdade eu era péssimo. Na faculdade aí o trem desandou completamente. Vagabundo! As histórias da faculdade, a Sofia que tá aqui lembra, né, que foi a época que a gente começou a namorar. Nós começamos a namorar em 2010. Por todos os finais de mês, Marcelo. Porque eu tomava pau em um monte. Não, teve um semestre, acho que você tomou pau em todas as matérias, não foi? Foi quase isso. Ele conseguiu fazer a proeza de tomar pau em todas as matérias. É o quê? Eu só não gostava de estudar. Preguiçoso, procrastinador. Eu sou até hoje isso, mas muito preguiçoso, muito procrastinador e não estudava. O que aconteceu? Em 2011, eu comecei a trabalhar com meu pai. Pedi para fazer um estágio lá e resolvi trabalhar na empresa dele. E eu falei, chegou no momento, né? Nessa época eu tinha 19 anos de idade. Eu cheguei no momento que eu falei, pô, agora sim que minha carreira profissional começa. Né? Tipo, a minha vida inteira eu tava com aquela expectativa de começar a trabalhar lá. Foi bom, mas foi horrível. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Porque logo de cara eu comecei a trabalhar lá. Eu comecei a ter experiências lá. E eu vi que trabalhar com meu pai não era o que eu imaginava. Porque meu pai é extremamente centralizador e qualquer coisa que eu falava dentro da empresa, meu pai sempre falava Baby do biru leibe. O editor vai mudar tudo. o que você tem de idade, eu tenho de empresa. Então ele sempre boicotava minhas ideias, tudo que eu falava estava errado, tudo, tipo assim, sabe aquela história que santo de casa não faz milagre? Pois é, acontecia isso. Tudo que eu falava ele boicotava, tudo que eu falava não é assim, porque no meu mercado isso não funciona, aqui isso não funciona, isso só funciona em outras empresas, menos na dele. E chegou um ponto que eu tava muito confortável lá, né, porque ele não deixava fazer porra nenhuma, não deixava eu trazer ideia nova, eu ficava só fazendo aqueles trabalhos lero-lero, ganhava meu salário lá, ganhava na época era mil reais por mês. Né, isso em 2011 era uma grana boa, e pronto, e era isso. Só que chegou um ponto que eu comecei a brigar demais com ele e eu comecei a ficar puto porque eu tava vendo algumas coisas muito erradas lá, a empresa não tinha controle financeiro, não tinha porra nenhuma, eu comecei a ficar puto, comecei a brigar demais com ele e eu falei, eu vou sair. Eu comecei a procurar estágio e obviamente boa parte das minhas primeiras opções era Vale, Petrobras, Fiat, empresas muito grandes, PwC, Falcone, enfim, essas empresas grandes aí, porque eram muito famosas, que isso já era 2013. Em 2013 a gente não tinha tanta cultura de startup, né? A gente não tinha tanta, o empreendedorismo não era tão difundido, ou pelo menos eu não conhecia nessa época. Então eu ia para empresa grande e até que um dia alguém me recomendou para trabalhar numa startup. Startup chamava Rock Content. Eu não tinha a menor ideia do que era, mas como eu tinha sido reprovado em absolutamente todos os processos seletivos que eu tinha participado, a Rock Content eu consegui passar. Como eu já estava de saco cheio de trabalhar com meu pai, o primeiro que me apareceu, eu aceitei. Então eu simplesmente fui. Hoje a Rock deve ter, sei lá, uns 500, 600 funcionários, não sei. Quando eu entrei lá, tinha 20 funcionários. E naquele momento que eu caí, a Rock Content, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de marketing digital do Brasil hoje. E quando eu entrei lá, era uma empresa muito pequena, estava crescendo, estava em fase de crescimento, e eu entrei para ser vendedor. E eu fiquei lá um bom tempo trabalhando, mas enquanto eu estava lá, em questão de 1 ano e meio, eu vi a empresa sair de 20 funcionários para mais de 100 funcionários. E é ali que eu entendi o que era, de certa forma, um empreendedorismo. O que era ser empresário de verdade? Eu estava acostumado, basicamente o único empresário que eu conhecia, que eu convivia, era o meu pai. E ali eu comecei a ter outra realidade. E para quem não sabe, né, a Rock Content, como ela vende serviço de marketing digital e eu era vendedor, eu tinha que aprender sobre marketing digital para eu conseguir vender marketing digital. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre aquele mercado.
Porque a hora que eu vou conversar com um possível cliente, se eu entendo o que ele quer ouvir, se eu entendo quais são as dores, as necessidades dele, eu consigo fazer uma oferta muito melhor, né? Eu consigo convencer ele de maneira muito mais fácil. Então isso vale até para quando você vai vender qualquer tipo de produto, seja maquiagem, marketing digital. Mas enfim, quando eu estava na Rock Content, eu entrei lá em 2014, início de 2014, e eu comecei a falar, porra, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio, eu não quero mais herdar o negócio do meu pai, eu não quero ficar com o negócio do meu pai, porque meu pai tá nessa neura aí de ele sabe tudo e ele pode tudo, e então eu quero criar o meu. Passou, fiquei 1 ano e pouco lá na Rock trabalhando como vendedor, tinha um salário bom, eu resolvi sair para abrir meu próprio negócio. Foi minha primeira startup, que eu falo que nem foi uma startup, porque nós não chegamos, eu nem falo que ela quebrou, porque eu acho que ela nem existiu. Eu pedi demissão, era eu e mais 3 sócios, a gente chegou a constituir a empresa. A gente combinou que ia pedir demissão, e eu pedi demissão e os outros sócios não. Já começou errado aí. Aí beleza, começamos a colocar grana, começamos a investir no negócio, mas no final das contas cada sócio estava dentro do seu emprego e tudo mais, naquela vida normal, e eu focado 100%, mas eu era muito imaturo e também meio preguiçoso e procrastinador, igual eu menciono. Então acabou que o negócio não foi pra frente, não só por culpa dos sócios, mas também muito por culpa minha, que não me coloquei o pau na mesa e também não fiz o negócio acontecer mesmo que sozinho. E o dinheiro começou, não é que o dinheiro começou a acabar, mas eu comecei a gastar uma quantidade de dinheiro que eu não tava acostumado, e como a empresa não ia nascer, eu virei e falei, eu tenho 2 opções agora, ou vou abrir outro negócio, ou vou arrumar um emprego. Só que eu tava muito inseguro, né? Depois de ter fracassado, de eu estar gastando dinheiro, eu tava muito inseguro de abrir um outro negócio. Nessa época, né? Isso já em 2016, né? Que eu saí da Rock em 2015, fui empreender em 2016. Eu cheguei até a me cadastrar para andar de Uber, né? Para fazer Uber. Eu tinha carro na época, eu me cadastrei para fazer Uber, para poder ser Uber, para eu conseguir ter uma renda extra enquanto eu pensava no que eu ia empreender. Então tem até uma carteira de motorista minha, vou ver se eu acho aqui a foto, que tem o exerce atividade remunerada, porque eu cheguei a fazer o cadastro e tudo mais para você poder ser Uber, mas acabou que eu resolvi arrumar outro emprego, voltar a trabalhar, para eu ter alguma segurança, alguma previsibilidade. Então acabou que eu arrumei um emprego em outra startup aqui de BH chamada AppProv, também como vendedor. Só que ao invés de vender marketing digital, eu ia vender um software para escolas, né? Para melhorar, para ajudar as escolas a melhorar o desempenho dos alunos. Só que, primeiro, eu gostava mais de conversar com a galera do marketing do que com a galera de vendas, né? Eu gostava de entender mais sobre o que estava rolando no marketing digital da empresa do que com a galera de vendas. Eu cheguei à conclusão que eu não gostava de ser aquele vendedor, de ficar no telefone, convencendo o cliente a comprar 1 a 1, não sei o que, aquilo ali me dava um certo incômodo. Eu não gostava. Apesar de eu fazer bem, eu não gostava de fazer aquilo ali. E nessa época da AppProv, o meu salário lá aumentou muito, as comissões lá eram bem agressivas. O meu primeiro salário na empresa, o salário líquido que eu recebi lá, né, descontando tudo, foi tipo R$5.500. Então era um salário muito bom, e nessa época eu ainda não estava casado com a Sofia e tudo mais. Eu morava ainda com minha mãe, não pagava nenhuma conta em casa, então tipo, eu era quase rico, né? Você não paga conta nenhuma e recebe R$5.500, era muito bom. Fora que eu ainda recebia vale-refeição de tipo R$1.000 por mês e mais R$500 de vale-gasolina. Era muito bom. E 3 meses depois eu resolvi pedir demissão para empreender de novo. Nessa época a Sofia quase surtou comigo. Eu quero matar você! Ela tá rindo aqui, mas nessa época a gente entrou em crise, teve pequenas discussões, pequenas crises no namoro. Aí bateu nela aquele moleque que ia mal na escola, ia mal na faculdade, é preguiçoso, procrastinador, acabou de pedir demissão para abrir um negócio que eu tenho certeza que vai dar errado. Foi isso que ela pensou. Exatamente. Mano, você tem demência? Enfim, peguei, pedi demissão, só que era para abrir outra startup, né? A empresa chamava AD Fácil,
eu fui convidado para entrar como sócio, adivinha, para fazer o quê? Vender. Porque eu, de certa forma, era o que era bom. Apesar de eu entender a teoria de marketing digital, eu nunca tinha colocado a mão na massa. O salário era excelente, eu ia ganhar R$ 1.200 por mês quando desse. Porra, pelo amor de Deus. Porque se a empresa não tivesse dinheiro, eu era sócio, então eu não ia pagar. E sabe quando aconteceu de quando dá? Nunca. A empresa nunca me pagou salário. Mas aí o que rolou? Eu saí da Prova, pedi demissão e eu fui trabalhar na Edfácil. Isso em de agosto para setembro de 2016. Pouco menos de um ano depois de eu ter saído da ROC. E o que rolou? Eu virei e falei, beleza. Eu continuo meio quebrado. Apesar de eu ter ganhado bons salários enquanto eu estava aqui, eu continuo meio quebrado. Foi aí que eu resolvi começar a trabalhar como afiliado. Nessa altura, eu já conhecia a Hotmart há mais de 2 anos. Eu conheci a Hotmart em 2014. Você também não acreditava que a Hotmart era o que é, Né? Eu não botava fé nesse mercado. Não, igual a Sofia tá falando, eu não botava tanta fé nesse mercado. Só que eu precisava de uma renda extra, porque a empresa poderia não me pagar nada. E eu também tava de saco cheio de viver gastando, né? Na época que eu saí da ROC, minhas despesas pessoais não chegavam a R$300 por mês. Era um saco, eu não saía pra jantar com a Sofia. Então isso começou a me incomodar. Então eu queria tirar uma renda extra. Eu peguei a minha rescisão da Prova, na época deu R$12.000. Eu não lembro exatamente valores, tá? Mas foi tipo uns R$12.000. Eu peguei tipo 3, eu não lembro se foi 12, se foi 15. Eu lembro que eu peguei R$3.000 e falei, eu vou colocar nesses Google e nesses Facebook da vida aqui. E eu tenho 2 opções. Eu vou conseguir tirar uma renda boa como afiliado, ou eu vou largar pra lá, vou perder esses R$3.000. Ou esses R$3.000 vão virar 0, ou eu vou começar a ganhar uma grana. Então eu comecei a colocar ali uma graninha com tráfego pago, comecei a colocar uma graninha com Facebook Ads, e de repente eu fiz minha primeira venda. Curso Bacharel em Teologia. Se não me engano foi no dia 22 de setembro de 2016. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Chegou naquele ponto, eu falei, é fazer a primeira venda e as portas vão abrir, né? Só que não. Eu tinha gastado tipo R$800, feito uma venda, e as portas não abriram. A primeira venda caiu e as coisas não continuaram. Aí no que eu tinha gastado R$800 para fazer uma venda, de repente eu gastei R$300 para fazer uma venda de, tipo, sei lá, 70 e poucos, R$80. Opa, melhorou, mas tá ruim. Troquei copy, fiz alguns testes, troquei público novo, caiu de R$300 para 100. Eu falei, cara, já tô quase no 0 a 0. No dia seguinte, bum, R$30 uma venda. No outro dia, R$30 outra venda. Eu falei, cara, a curva tá começando a subir. Eu tô começando a ter lucro. E ali eu comecei a entender um pouco mais sobre o Facebook. Obviamente eu sabia muito na teoria, mas na prática eu não conhecia. Então eu comecei a estudar sobre Google Ads, comecei a estudar sobre o Facebook Ads, comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado. Enfim, as coisas foram acontecendo, as vendas foram acontecendo, eu comecei a focar muito nesse produto, depois eu comecei a procurar outros produtos e as vendas foram desembolando lá em 2016 para 2017. Chegou num ponto que eu consegui tirar a mesma grana que eu tirava na Prova. Eu falei, porra, esse negócio tá ficando muito bom, né? Foi tipo 3 ou 4 meses depois. No início de 2017 teve um determinado produtor que eu tava vendendo bem o curso dele como afiliado. Ele virou e falou, pô Marcelo, legal, o que você tá fazendo? Eu fiquei todo feliz, eu sempre fui um cara muito transparente. Então eu fiz um call com ele, mostrei minhas campanhas, mostrei absolutamente tudo. Ele falou, porra, super legal. No dia seguinte ele passou pra todos os afiliados tudo que eu tava fazendo. Eu falei, pô, que sacanagem, né? Fiquei meio puto, chateado. Tinha descoberto o negócio, agora tava todo mundo me copiando. Passou mais um tempo e tal, eu achei um outro produto, era um produto de inglês na época. Eu tava vendendo super bem como afiliado. E o produtor virou e me fez a mesma pergunta. Cara, você tá vendendo super bem como afiliado. O que você tá fazendo? Aí eu virei, né? Já tava mais sábio. Dei a resposta genérica. Falei, cara, fazendo Facebook. Mas o que especificamente? Falei, cara, expliquei pra ele a situação. Falei, mas não vou te contar. Porque a última vez que eu fiz isso, o cara passou pra todos os outros afiliados.
Aí ele virou e falou, beleza, ou você me fala o que você tá fazendo, eu vou cancelar a sua filiação. Eu falei, demorou, cancela. Ele pegou e cancelou a filiação. Esse daí foi o primeiro, eu acho que foi a primeira grande porrada que eu tomei, porque era um produto que me dava uma grana boa e eu tomei uma porrada muito grande. Nesse momento talvez tenha sido um dos primeiros, talvez o primeiro grande momento que eu pensei em desistir, de eu tentar arrumar emprego de novo. Mas eu tinha duas opções, ou eu desistia da minha ideia de empreender e arrumava emprego, ou eu levantava da cama e continuava. Nessa época que isso aconteceu, eu ainda estava com a Edfácil, com aquela outra startup que eu tinha montado, né, que eu tinha saído da Edprova para montar. Só que a startup não estava andando, ela não estava crescendo, ela não estava patinando e essa efetivamente quebrou. A gente teve que ligar para os clientes e falar que a empresa não iria funcionar, era um software que a galera pagava por mês. A gente teve que ligar para os clientes e falar que eles não teriam mais acesso ao software. Enfim, explicar para eles, tipo assim, cara, a empresa quebrou. A empresa não existe mais. E no fim das contas, desistir é sempre uma opção. Todos os dias eu tenho essa opção de desistir. Você pode escolher por ela ou não. E pouco tempo depois eu entrei num lançamento e a produtora, na época, eu fui o top afiliado, a produtora fez 700 e tantas vendas, dessas 700 e tantas eu fiz 124, para ser exato, 124 vendas foram minhas como afiliado, fazendo Facebook Ads. Ela virou e falou, Marcelo, eu falei, você foi meu top afiliado nesse lançamento, o que você fez? Eu falei, puta merda, de novo essa história. Eu falei, fiz Facebook. Ela, anúncio? Que legal, a gente não faz isso. Eu falei, quê? Eu perguntei pra ela quantas vendas ela fez, era R$1.000 o produto. Eu falei, você fez 700 e tantos mil reais sem anúncio? No orgânico? Ela, falou, você faz isso pra mim? De anúncio? Eu falei, óbvio. Claro que eu faço. Aí ela me virou e falou, não. Eu falei, então vamos conversar semana que vem, pra gente planejar os pra gente conversar melhor e tal. Ela falou, não, semana que vem eu não consigo, eu vou estar em São Paulo. Aí eu já soltei meu miguezão. Eu também. Eu não ia estar em São Paulo porra nenhuma, né? Eu moro em BH. Eu perguntei, que dia que você vai estar lá? Ela, segunda-feira. Eu falei, segunda-feira você vai estar onde? Ela falou, tem uma reunião, 6... Eu tenho um tempo livre pra gente tomar um café, tipo 6 e pouco da tarde, perto da Avenida Paulista. Eu falei, não, vou estar lá perto. Mentira! Peguei meu carro, fui pra lá, tive a reunião com ela 6 e pouco da tarde, acabou que nós conversamos durante 15 minutos. Terça-feira de manhã, peguei o carro e voltei para BH. Ou seja, eu dirigi 1.000 e tantos quilômetros BH São Paulo para ter uma reunião de 15 minutos. Conversamos um pouco, não fechamos nada, só que ela comentou que vinha pro evento, pro Fire da Hotmart. E o que rolou naquela conversa? A gente criou uma conexão, ela falou que ia vir para cá durante o evento, isso era julho, ela viria pro Fire em agosto. Aí eu falei, não, lá em BH a gente conversa. E a Hotmart nessa época me convidou para palestrar no evento, né? Então, eu não tive o palco só meu, igual foi ano passado, igual em 2019 eu fui palestrante de um palco só. Nesse de 2017 eu participei de um painel, né? Que são várias pessoas no painel e entrevistas, né? Tem um moderador e fica perguntando, uma discussão e tudo mais. Mas eu era tratado como um palestrante. Eu, como palestrante, isso me ajudou a dar uma autoridade, uma credibilidade. Eu consegui fazer o upgrade para ela, que ela estava com o ingresso normal, eu consegui fazer o ingresso VIP, enfim, aquele negócio de negociação. Só que durante o evento, o que estava acontecendo? Eu tinha o tempo todo, eu estava tentando arrumar uma desculpa para eu não fechar esse projeto com ela, para eu não entrar como coprodutor dela. Por quê? Porque eu não tinha a menor ideia do que um coprodutor fazia. Eu não tinha a menor ideia de como fazer um lançamento. Eu não tinha a menor ideia do que era escrever um e-mail. Do que era fazer uma operação de ferramenta de e-mail. Eu não tinha comprado nenhum curso até então. Eu aprendi tudo procurando no Google e no YouTube. Eu era muito pão duro com curso. Eu não comprava curso. Eu achava que era desperdício de dinheiro, que eu conseguia aprender tudo sozinho. Então eu cheguei naquele momento, eu estava o tempo todo tentando arrumar uma desculpa para eu não fechar o negócio com ela. E teve um dos almoços, teve um dia que a gente foi almoçar com ela durante o evento, nós fomos num restaurante ali perto de onde era o evento. Eu lembro direitinho do que eu estava comendo. Eu comi um filé com risoto de parmesão, que tinha no restaurante Santa Fé. O que rolou?
A gente tava trocando uma ideia, falando sobre um monte de coisa aleatória. Eu virei pra ela uma hora, eu respirei fundo, tenso, com medo, com frio na espinha. Sabe quando você bate aquela adrenalina, quando você quer falar alguma coisa que você tá com medo? Eu respirei fundo, tipo, 3 vezes, que eu falo que foram os meus 20 segundos de coragem, eu soltei pra ela. Eu faço tráfego, copy, toda a sua operação de e-mail e a estratégia do seu lançamento por 10% e ainda com investimento em tráfego. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, como que eu ia operacionalizar aquilo. Eu simplesmente soltei. Ela virou e falou, tira o investimento em tráfego, faz todo o resto por 5%. Ao mesmo tempo que eu queria fazer, porque eu sabia que ia ser uma grana boa, se ela tinha feito 700 mil no orgânico, eu sabia que se a gente colocasse um pouco de tráfego pago, o resultado ia ser melhor. Então eu sabia que às vezes por 5% de um lançamento de 1 milhão, 1,5 milhão, eu poderia colocar 50, 70, 75 mil reais no bolso. Sabe aquela vontade de arrumar aquela desculpa perfeita para eu tirar aquele peso da responsabilidade de abrir mão daquela oportunidade? Tem um vídeo que eu leio uma passagem de um livro, eu vou deixar até o link aqui na descrição, vou deixar nos cards, que fala muito sobre isso. Às vezes a gente tem medo de tomar uma atitude, às vezes a gente tem medo de tomar uma ação, às vezes a gente tem medo de simplesmente fazer alguma coisa que a gente sabe que precisa ser feita pelo medo do fracasso. Resultado, assumi o lançamento, fiz o lançamento, foram 3 meses de trabalho, o lançamento deu 2.700.000 e cacetada, tiveram afiliados trabalhando, tudo mais, eu coloquei no bolso mais de 100 mil reais em 3 meses, foi o primeiro lançamento que eu fiz. Eu fiquei muito feliz, foi surreal. Eu fui aprendendo muita coisa na marra, muita coisa pesquisando no Google. Eu não sabia como é que eu criava uma campanha para geração de lead no Facebook para um lançamento. Eu tive que aprender, joguei no Google, aprendi. Como é que eu criava campanha de remarketing para lead, eu tive que aprender. Enfim, eu tive que aprender um monte de coisa ali ao longo do tempo que eu não sabia exatamente como fazer. E aí o resto dessa história provavelmente vocês já conhecem. Que em 2018 eu fiquei patinando com coprodução, aí eu achei, em compensação, quando eu fiz esse lançamento de 2 milhões de reais, eu achei que eu era o cara mais foda do planeta. Eu achei que eu era invencível. Eu achei que eu era o Rei Midas, que aonde eu fosse colocar a mão ia virar ouro. Então eu tentei abraçar o mundo, eu tentei fazer todas as coproduções do planeta, lançar todas as pessoas do planeta. Eu comecei a inventar um monte de moda e eu perdi o foco. Sabe aquele afiliado, aquele iniciante que às vezes faz dropshipping, afiliação, aí ele tenta Instagram, depois tenta YouTube, depois tenta orgânico em blog, depois tenta não sei o que, depois tenta tráfego pago e no final das contas não consegue fazer nada direito e não ganha muito dinheiro? Esse fui eu no primeiro semestre de 2018. E o que aconteceu? Eu comecei a ver que o YouTube poderia dar uma grana. E aí eu resolvi que eu queria, além de ser afiliado e coprodutor, eu também queria ser produtor. Eu queria ter meu próprio curso, só que para ter meu próprio curso eu ia ter que aparecer. Pô, Marcelo, mas lá no início do vídeo você falou que tinha medo de aparecer, que você tinha medo de julgamento. Como que você fez? Eu não fiz, eu fui com medo mesmo. Você nunca vai perder o medo até você ter feito alguma coisa várias e várias vezes. Então você não perde o medo, você faz apesar do medo. Fui produzindo conteúdo, comecei meu canal do YouTube, fui gravando os vídeos, quis lançar meu curso, o afiliado Viking foi nascendo, comecei a ganhar uma grana como produtor também. Em 2019 surgiu a Viking, que é a minha empresa de coprodução, que foi aí que eu comecei a trabalhar com coprodução de forma mais profissional, com 2 sócios, eu, Lucas e Gabi, e hoje a nossa equipe tem 14, nós somos 14 pessoas, eu, Lucas, Gabi, mais 11 pessoas trabalhando só com coprodução. Mas de tudo isso que eu queria trazer para vocês, galera, alguns pontos importantes é o seguinte: a primeira coisa é, ou você tem coragem para fazer as coisas, ou você não faz. Você nunca vai perder o medo espontaneamente. Eu tenho vontade de desistir, eu me sinto desanimado, eu várias e várias vezes gostaria de jogar tudo pro alto e fazer outra coisa. Mas aí eu fico pensando, eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar um emprego? Vou trabalhar para outras pessoas, ter que bater ponto? Não que isso seja errado, mas isso não é meu perfil, não é isso que eu quero para minha vida. A grande questão é, você toma um tombo,
você levanta e faz de novo. Não tem muito segredo. E você tem que fazer às vezes mesmo angustiado, mesmo com medo, mesmo quando o universo parece que está contra você. Mesmo quando parece que tudo vai dar errado. Pode ser que no início, cara, é o que eu tô falando, eu posso dizer que o meu sucesso no empreendedorismo, né, se eu pudesse falar que hoje eu tenho algum sucesso, eu demorei 3 anos e cacetada para construir. Né? Eu acho que eu comecei a me considerar como empresário, como empreendedor de fato, quando a Viking começou a nascer. E a Viking realmente, de fato, começou a nascer em 2020. Eu tive altos e baixos também trabalhando como afiliado, mas a mensagem que eu quero trazer para vocês é essa, porque às vezes você vai se sentir com vontade de desistir. E você tem 2 opções: desistir ou não desistir. Escolha uma delas e arque com as consequências. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.